1 Samuel, capítulo 16. Abra comigo, por favor. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Bíblia diz assim, somente as primeiras palavras aqui, quando Samuel é enviado a Jessé. Antes disso, eu quero somente pegar aqui as palavras do Senhor para Samuel, como base áurea, como texto áureo da mensagem de hoje. Capítulo 16 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Amém? Amém. Diga comigo, disse o Senhor. Diga, disse o Senhor. Disse o Senhor. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, que nessa manhã a tua palavra possa ser rema na nossa vida. Alcança cada coração, cada vida, e que possamos sair daqui alimentados, abençoados com a tua verdade em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Quem quer sair daqui abençoado hoje? Amém. Fala para o irmão, ele tem que estar com ouvidos atentos. Tá bom? Deus vai falar com você através da sua palavra agora. Ele não vai falar com você através de uma ligação telefônica. Se o teu telemóvel tocar, não é Jesus te ligando. Amém? Se você aí pensa que Deus vai falar contigo através de sonhos agora, não vai. Então não cochile, não durma. Amém? Ele nem vai falar através dessa pessoa que está do seu lado. Muito menos com uma revelação lá na casa de banho, né? Então fica atento aí, porque a revelação vai sair daqui hoje, dessa palavra para a tua vida hoje, nessa manhã. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Amados, gostaria de compartilhar com você, em cima desse texto, um assunto, e para alguns é um assunto até mesmo polêmico, difícil de ser tratado, a respeito de uma verdade absoluta que nós precisamos compreendê-la. Que em tudo existe um limite. Que por mais que venhamos viver em um tempo de graça, em um tempo onde Deus está presente, onde Deus parece que é mais benevolente com o seu povo, não quer dizer, como diz Paulo, que vamos usar desta liberdade para vivermos uma libertinagem. Tratarmos as coisas de Deus ao ponto de transformarmos a graça de Deus em uma desgraça para a eternidade. E tem muita gente começando bem. Só que o segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. Porque é no término que eu e você vamos receber a nossa coroa. Diga amém por isso. Amém. Amém ou não? Amém. Não é no começo. Ninguém recebe uma graduação quando se inicia. Ele só recebe uma unção para continuar a seguir os passos em fortaleza em Deus. Só que isso também quer dizer que se nós não perseverarmos, se nós não prosseguirmos, se não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vamos chegar lá. Diga glória a Deus por isso. Fala para o irmão do lado, não pode se desviar, irmão. Fala para ele, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Estamos vendo um tempo onde as pessoas têm se perdido. E aqui nesse mesmo texto você encontra que a Bíblia diz que o espírito de rebelião ele é comparado ao espírito de feitiçaria, o pecado de feitiçaria, que é o mesmo espírito, é a mesma atuação. Então tem pessoas que têm se rebelado contra Deus, sem entenderem que esta rebelação, se rebelar,
significa você praticar uma feitiçaria diante do próprio Deus. Você confrontar as forças do bem como se estivesse fazendo algo do mal. E isso é muito profundo, isso é muito sério, que muitos não têm entendido. Se rebelar contra Deus não significa apenas você blasfemar contra o Espírito Santo, mas muitas das vezes você cometer atitudes que são contraditórias àquilo que Deus nos envia, aquilo que Deus nos manda. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã que Deus colocou no nosso coração. E eu espero que vai trazer edificação para a tua alma. Porque eu não estou preocupado com momentos, por mais que Deus me use com cura, com libertação, mas eu digo que isso no meu ministério é apenas uma isca. Apenas uma isca. O principal é o que eu quero, é a eternidade para você. Amém? Amém ou não? Amém. Fala para o irmão do lado, eternidade. Isso é mais importante. Maravilha. Isso é fundamental. Isso é o que mais vale. Aleluia. Não adianta eu ressuscitar morto, eu levantar paralítico, eu curar cego. Não adianta. Se esse paralítico levantar, esse cego enxergar, se esse morto que ressuscitar e depois ir para o inferno. Não adianta. Então para mim não vale. Para mim o mais importante é a verdade, porque a verdade ela chega, liberta e te traz salvação. Aleluia. Amém? Amém ou não? Amém. Amados, existem algumas pessoas da Bíblia que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês, que tiveram essa atitude de Saul. Começou bem. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. E a palavra que veio sobre ele foi a seguinte: olha, fazer o que a ocasião te pedir, fazer o que a ocasião te mandar, porque Deus será contigo. Olha, Saul, você será o rei ungido, e aquilo que você fizer, Deus vai estar com você. E a Bíblia diz que Saul começou, Deus era com ele. A Bíblia diz que quando o Espírito se apoderou dele, ele foi transformado em um outro homem. Ele foi alcançado, foi impactado, foi de certa forma transformado. Só que todos nós podemos, de certa forma, camuflar esta transformação com aquilo que mais desejamos e mais queremos que prevaleça em nós. E aqui foi o erro de Saul. Ele recebe de Deus, só que existia uma essência dentro dele, que no decorrer do tempo, ela apareceu, ela surgiu e ela prevaleceu. Porque todos nós temos uma luta interna. Diga comigo, uma luta. Diga uma luta interna. E quem escolhe quem vai vencer, querido, somos eu e você. Não é Deus, não é o diabo. Quem escolhe quem vai vencer essa luta em nós, somos nós mesmos. É eu e você que vamos decidir quem vai vencer essa batalha. Quem é que vai estar prevalecendo. Diga amém por isso. Amém. E aqui nós encontramos, dentro da palavra de Deus, não somente Saul cair nesse erro. Começou bem, mas terminou o quê? Ao ponto de Deus falar assim: olha, Samuel, até quando tu terás pena dele? Até quando? Se eu o rejeitei. Imagina, Deus chegar para um ser humano e falar para ele assim: ei, eu te rejeito. Eu rejeitei você. Nós encontramos um grupo de pessoas que certa vez tinham visto muitos milagres. Esse grupo tinha observado milagres extraordinários. Agora o seu líder resolve ir para um monte conversar com Deus. Ele acaba a demorar ali naquele monte. E aquele grupo de pessoas resolve se desviar. Resolve o quê? Resolve o quê? Se desviar. E eles pedem para Arão fazer um bezerro de ouro. E aí eles começam a adorar aquele bezerro. E eles começam ali a apresentar louvores, sacrifícios diante da imagem. E o interessante é que você olha no texto, né? Lá no capítulo 32 de Êxodo, a Bíblia diz que na hora Arão fala assim: olha, tudo bem, vocês vão ficar se divertindo com esse porte ídolo, mas tem um detalhe: amanhã vocês vão apregoar o dia do Senhor. E até então Deus estava tudo certo. Que afinal de contas nós temos umas certas fraquezas, Deus até tolera. Porque Deus é bom. Amém.
Fala para o irmão do lado, Deus é bom, irmão. Fala assim, Deus é rico em misericórdia. Aleluia. Mas fala para o irmão, até nisso tem limite. Fala para ele. Fala para ele, não abusa não, irmão. Amém? Amém. Você observa no texto que até enquanto estava o bezerro construído em ouro, está tudo certo. Só que a Bíblia diz que aquilo que Arão colocou, que no outro dia eles iam acabar com aquilo, iam adorar a Deus, ia ser apregoado o dia do Senhor, no outro dia eles não fizeram aquilo. E eles começaram a se divertir diante da imagem. Aí foi quando Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, desce lá porque o teu povo se desviou. Em outras palavras, estão demais. Chegou no limite. E as palavras de Deus para Moisés é a seguinte: aparta desse povo que eu quero destruí-los. Deixa minha ira se acender contra eles. O Deus, Criador de todas as coisas, que um dia prometeu lá para Noé que nunca mais iria destruir a raça humana. A raça não, mas grupos de pessoas. E você encontra um certo grupo também, lá em Números, lá no capítulo 16 aproximadamente, que certa vez tenta também se rebelar contra Deus e contra o homem de Deus. E o interessante é que esse grupo, Corá e seu bando de 250 pessoas, resolvem se rebeliar contra o homem de Deus. A Bíblia diz que aquela prática foi tão terrível aos olhos do Senhor, que a terra se abriu, e eles foram engolidos vivos ao inferno. Eles, suas famílias, suas casas e os seus bens, todos engolidos vivos. Por quê? Por causa de uma prática que Deus abomina: a rebelião, a feitiçaria. Queira lá o jeito que você quiser chamar, Deus rejeita. Amém? 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 Amém. E eu conheci também uma mulher de Deus, que quando o mar vermelho se abriu, ela ia à frente tocando tamborim. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tocar tamborim quando o mar está aberto é fácil. Eu quero ver você tocar o tamborim antes do mar se abrir. Eu quero ver você se alegrar antes da bênção chegar. Porque essa mulher chamada Miriam, ela tocou o tamborim quando o mar estava aberto. Ela era uma levita. Ela era uma mulher adoradora. Era uma mulher que estava à frente de uma obra. Uma mulher ungida, uma mulher de Deus. Aparentemente, quem olhava para ela, ela tinha uma linhagem tremenda. Afinal de contas, era irmã do homem, do grande profeta. E aí ela está adorando a Deus, todo mundo se alegrava. Quando o povo atravessa, ela é colocada como uma das líderes. Só que um homem chamado Moisés resolve cometer um erro. Segundo a tradição, ele contraria a tradição. Ele pega uma mulher cuxita e toma ela para ser sua esposa. Em uma conversa de família, essa mulher chamada Miriam resolve confrontar a atitude do homem de Deus. E começa a dizer: mas vem cá, será que Deus só usa ele? Em cima do erro. Está errado, o que é isso? O que é isso? E começou a controlar. De repente Deus desce no lugar. Nem para cá para fora vocês. E a Bíblia diz, você conhece a história, lá em Números do capítulo 12, que quando aquela nuvem de Deus saiu, Miriam estava leprosa, como um aborto. Como a Bíblia diz assim, Arão fala assim, como um aborto mal formado. Ela tinha pedaços do corpo que não existiam. Ela tinha pedaços do seu rosto que deixaram de existir quando a glória de Deus saiu dali. Ela ficou deformada, ela ficou sem pedaços. Significando o quê? Que tem pessoas que estão se perdendo aos poucos, mesmo estando em Deus, aparentemente. Pessoas que estão leprosas, porque a pior lepra, ela não é do físico, a pior lepra é da alma. Pessoas que são feridas por dentro, pessoas que estão se perdendo ao pouco. É o que eu digo, sendo vendidas ao inferno em prestações, em doses homeopáticas.
E tem gente que aos poucos estão indo. Hoje é uma rebeliãozinha com o líder, amanhã é uma divisão, depois é uma feitiçaria. E começa. E a coisa vai crescendo. E ela não percebe. Porque, querido, o diabo não tem pressa de nos pegar. Ele não tem pressa. Uma vez eu estava expulsando o demônio. E o demônio olhou para mim e falou assim: você dorme, você descansa, só que eu estou 24 horas no ar, ligado, para tentar te pegar. Eu falei: cala a boca, miserável, vai embora, em nome de Jesus, some daqui. Beleza, tudo certo. Depois fui para o hotel, deitei, fiquei pensando. Eu falei: mas não é que esse infeliz tem razão? Os seres espirituais, eles trabalham 24 horas. Os demônios, eles não têm outra finalidade a não ser um propósito: tentar nos destruir. É a ação deles. O diabo não tem pressa. Ele tem o tempo todo. Então tem pessoas que começam: puxa, é de Deus, puxa, recebeu a unção, puxa, olha, é um líder, olha, é ungido e tal, e Deus está com ele. Legal, irmão, isso é bênção. Não estou dizendo que isso é mal, não, isso é bom. Só que isso não é tudo. Porque começar é fácil, receber é fácil. O difícil é manter. Querido, eu conheço tantas pessoas que começaram bem, tantos levitas que começaram bem, ungidos. Hoje você vê que o louvor é mecânico, a gente não sente nada. Conheço tantos pregadores que moviam, só dele falar amém, você sentia a presença de Deus. Hoje não tem palavra viva. Hoje é uma palavra sem vida, sem nada. E você ora, claro, Deus opera pela misericórdia dele, porque a palavra dele não volta vazia. Mas você sabe que não é a mesma coisa. Pessoas que começam bem, eram sensíveis à voz do Espírito, ouviam. Hoje não ouvem nada, não sentem nada, são insensíveis, não têm amor às almas, não estão nem aí para nada. Ainda critico quem faz. Pior ainda, né? E também entra no espírito de rebelião, que é o espírito de feitiçaria. Que tem gente que não faz, mas também atrapalha quem quer fazer. Verdade. Amém ou não? Amém. Por exemplo, eu dei um projeto no Haiti. Vou agora dia 12 de dezembro. Tem um monte de gente que não me apoia. São poucos aqueles que me ajudam. Só que tem um monte de gente que tenta me atrapalhar. E eu fico pensando: rapaz, se você não pode me ajudar, não me atrapalha, deixa eu fazer sossegado. Então tem gente que é assim. Então que nessa manhã você possa entender que tudo tem limite. Fala para o irmão aí: tudo tem limite. Amém? Aí você pode estar se perguntar: pastor, mas o senhor só trouxe textos do Antigo Testamento, eu estou na graça, então está tudo certo. Será? O que você me diz no livro de Atos, capítulo 5? Que certa vez um casal resolve o quê? Vendeu uma propriedade, olhou que era legal lá o que os apóstolos estavam fazendo, pegou o valor da propriedade e falou assim para a mulher: mulher, o negócio é o seguinte, vamos para só metade, porque é muito dinheiro. Fica com a metade. Está tudo certo. A metade era uma boa oferta? Era. Uma excelente oferta. Excelente oferta. O terreno era deles? Deus mandou lhe dar tudo? Não. Está tudo certo, irmão. Até aí tudo certo. Vendi um terreno. Homem de Deus, pastor, eu estou aqui, metade do que eu vendi está aqui. Tudo certo, irmão. Até aí tudo bem. Você pode dar €1 de oferta, pode dar 10 euros, pode dar 1.000 euros, pode dar 10.000 euros. Aí é contigo, não tem problema nenhum. O mal é você chegar e dizer assim: é o meu melhor. E o Espírito Santo está dizendo assim: não é nada, irmão. Você está tentando mentir contra mim? Pega o dízimo e diz assim: é meu dízimo, eu sou fiel. Nada. Deus sabe que você não é fiel. Você está cometendo o quê? Uma mentira. Um ato de rebelião. E você não está se percebendo.
Ananias e Safira cometeram esse ato. O que a Bíblia diz? Que eles foram exterminados. Eles morreram na hora. Ei, querido, Novo Testamento. Não tem nada a ver com lei. Não tem nada a ver com o Deus carrasco que muitos olhavam no Antigo Testamento. Não, estou falando de novo. Jesus já é o advogado. Jesus já pagou o preço. Jesus já está à destra de Deus intercedendo pela igreja. Agora o próprio Deus resolve exterminar um casal por ter cometido tal ato. Você pode estar a perguntar aí, né? O que esse pastor veio fazer no dia do aniversário, pastor Eduardo? O que o senhor foi convidar esse homem? Né? Por que eu estou te falando isso? Porque estamos vendo um tempo onde as pessoas têm se perdido. Como eu falei de início, tem vendido a sua alma aos poucos. E eu não sei quanto a você, mas eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito em permanecer de pé, permanecer firme.